ganhou um peso maior, porque o presidente do Santos, ele aparentemente se acha importante demais, ao ponto de fazer o que ele faz. Acho que até a gente pode considerar, no caso do Cuca, um início de trabalho. Até onde esse bom início de trabalho poderá chegar, quanto tempo ele vai resistir, se os dirigentes não fizerem a parte deles. Então, mais engraçado é que, logo depois de ter surgido essa notícia, a notícia que era comentada já nos bastidores, ganhou um peso maior, porque o presidente do Santos, ele aparentemente se acha importante demais, ao ponto de fazer o que ele fez meses atrás, que era dar coletivas com certa regularidade para os colegas que vão no dia a dia do CT, ou tentam ir, ou que fazem o trabalho do setorismo. Não é o meu caso, eu apenas emito as minhas opiniões aqui. Uma coletiva democrática, aberta a todos, respeitando todos os profissionais. Que o presidente... Os caras sabem o que acontece no Santos, ô Frutuoso. Quem acompanha o Santos diariamente 24 horas por dia sabe o que acontece. Tu acha que ele vai dar uma coletiva pra rapaziada que cobre o Santos no dia a dia, tirando os puxa-saco? Meu amigo, ele só vai tomar pedrada. Por isso que ele vai na Bandeirantes, por isso que ele vai na CNN. Lá ninguém sabe de nada. Lá eles só acompanham o Santos. Eles sabem rumores. E eles não vão cobrar o presidente. Porque aí tem aquele papo, ô profissional. Pô, vai ver na política. Os caras mentindo na cara dura e os caras não rebatem. Nós sabemos que é mentira, o repórter tá lá escutando o cara. E o cara falando um monte de mentira. Então, ali é profissional. Agora, quem cobre o dia a dia do Santos, tipo do YouTube, tá ligado? Pode falar, porra, foda-se. Chamar de mentiroso não vai pegar nada, porque o patrão é eu mesmo. Quem tá no YouTube, quem trabalha com o YouTube. Agora lá, uma empresa, na CNN, tu acha que os caras vão falar alguma coisa? Mesmo se souberem. Nós vê pela política, cara. Nós vê pela política partidária. Os caras mentindo na cara dura e lá ficam lá, escutando as mentiras. E aquilo é repassado pro povo, e o povo acha que é verdade, porque ninguém rebateu. Ninguém rebateu. Então, assim, a imprensa profissional. Não, tem que ser a imprensa que não é profissional. Tem que ser a pessoa que não é jornalista. Muitos falam, sabe, porque o jornalismo, tal, que jornalismo? Que jornalismo? Com todo respeito, sei que o Frutuoso é jornalista, formado, mas me desculpa. Me desculpa, esse bagulho é profissional, não. Vocês têm que trazer a notícia, se for verdadeira, vocês têm que falar e tem que rebater. Isso é ser profissional. Ser profissional não é ficar escutando o que o cara tá falando lá, mil e uma mentira, e tu tá lá escutando o que o cara tá falando, que é mentira. E aquilo vai repassando, porque aí um faz um corte, joga na rede dele, o outro compartilha, e a mentira já se espalhou. Por quê? Porque não teve um debate, e a pessoa sabe que o cara tá mentindo. Então, Marcelo Teixeira é a mesma coisa. Por que ele vai na Bandeirantes, tá entrevistando a Bandeirantes? Por que ele vai na CNN? Porque os caras não sabem. Que ele falou em São Paulo, para uma emissora que nem é uma emissora de esportes, que é a CNN, em que ele fala do centro de treinamento em São Vicente, né? Uma emissora que não fala de esporte, que não é uma emissora, não é um canal de esportes, não é a ESPN, não é Sport TV, né? Não é a Cazé TV, não é o Gold, não é o X Sports, não é o canal de esportes, o Band Esportes não é, né? É uma emissora de notícia. E que por um acaso tem lá um programa de esportes, mas o presidente do Santos, acho que ele pensa assim, não, eu vou dar uma entrevista para a CNN. Americana, CNN Internacional, CNN Brasil, porque, pô, eu não vou dar uma entrevista para aqueles malajambrados jornalistas, os jovens e aqueles veteranos que estão lá no dia a dia. E lá no programa esportivo dele de domingo, né? Porque lá ele faz o que faz. Vê se tem a carreta lá, agora. Vê se tem o cara de pateta. Vê se vem o cara lá na cadeira de roda. Vê se isso existe hoje. Vê se tem um cara com o seu apresentador cai no chão. Vê. Esse é o cara que eu me arrependo de ter tirado uma foto com ele na Vila Belmiro, de verdade. Me arrependo demais. Me arrependo muito. Esse tipo de deferência. O sino é na CNN e na Rádio Bandeirantes, que o presidente acabei de falar sobre assuntos que ele deveria compartilhar com a coletividade que o acompanha sempre, bem ou mal. Mesmo que esta coletividade faça... Porque, me desculpa, eu acho que ele ainda não acordou que hoje o Santista, eu mesmo, tão pouco eu escuto Rádio Bandeirantes, tão pouco eu vejo CNN com um programa esportivo. Eu não vou ficar vendo um programa esportivo, o cara fala 50 minutos de todos os times, enquanto tá no final do programa, 2, 3 minutos, ele vai falar do Santos. Eu não vejo um programa desse. Porque hoje eu tenho o Frutuoso, eu tenho de olho no peixe, querendo ou não querendo, o torcedor todinho. Eu tenho o Sincero Santos, eu tenho o Musset. Pra que eu vou ficar vendo Bandeirantes, escutando Bandeirantes? Se os caras dão opinião de todos os times, tu acha que eles sabem do meu time? Quer dizer, quem dá opinião de tudo não sabe nada. Seria digno e decente que, ao invés de falar pela primeira vez sobre isso na CNN, ele falasse para aqueles que cobrem o Santos o tempo todo. Mas o que esperar de um clube que, quando teve a oportunidade de apresentar o Neymar oficialmente, chutou vários profissionais que comeram o pão que o diabo amassou na Série B para entrar um bando de influências que nem sabiam o caminho da Imigrantes para a Vila Belmiro, nunca viram um jogo do Santos, não torcem para o Santos, mas são famosinhos. Cadeira cativa. E tiveram lugar na Vila Belmiro na apresentação do Neymar, né? Agora, em relação ao CT, eu vou ler aqui, porque a notícia é da CNN, mas está no portal Terra, que também não tem lá, com todo respeito, grande tradição na cobertura do Santos ultimamente, né? Eu vou ler a notícia aqui que saiu no portal Terra, e vou dar aqui a minha opinião sobre mais essa história. Porque vocês lembram que eu disse aqui que, quando entrássemos no segundo semestre, mais perto da eleição que, dizem, pode ser em outubro, começariam a surgir os grandes negócios, as grandes cartadas, no sentido de, não, agora vai, vamos construir estádio, vamos construir CT, vamos construir uma base de lançamento de foguetes para o Elon Musk aqui na Vila Belmiro. Eles iam criar tudo. Isso foi avisado antes. Agora, o fato é, vão construir isso aí ou não?
Vou gastar só dinheiro para fazer projeto, para mostrar para a torcida, e não vai sair do papel. Assim foi o CT em São Paulo, que era só o prefeito ganhar. Lembra, Sá Teixeira, que tu fez a campanha pro prefeito, né? Fez a campanha, era só o prefeito ganhar, que nós tínhamos terreno em São Paulo. Depois foi o pai do Neymar, que ia fazer o CT lá em Pregante, que ia entregar por agora, por esse ano. Eu acho que pelo jeito nem começou. E agora é esse CT. 6 meses antes da eleição, ou 3 meses, se foi em outubro, ele vem com essa. Né? Eu vou dar minha opinião sobre a eleição. Pra mim, a eleição tinha que ser em junho. Agora deveria ser em dezembro, normal, mas a próxima eleição deveria ser em junho. Em outubro, eu acho que não adianta nada, porque em outubro a janela tá fechada, o cara ainda pega o time. Dependendo da situação, pode pegar lá na zona de rebaixamento. Então eu acho que em outubro é ruim. Na minha opinião, pra mim a eleição tinha que ser em junho, porque pegava a janela do meio do ano. E a melhor, entre aspas, a melhor janela, tanto pra tu vender como pra tu comprar. É isso, família. O resto eu vou trazendo outro vídeo, tá bom? Do vídeo dele, mas se você quiser ver o vídeo completo, tá lá no canal do Frutuoso.